todas e todos. Então, a gente vai dar início aqui à gravação e também à transmissão de mais um Diálogos de Pastoralidade, né, uma atividade do Grupo Beck. É uma alegria poder receber vocês aqui hoje, para poder partilhar um pouco, conversar, a experiência de dialogar mesmo sobre temas que perpassam a nossa vida, perpassam o nosso cotidiano, a nossa existência. Então, de modo muito significativo, eu quero acolher a cada uma e a cada um que dedica um pouco do seu tempo para este momento, mas acolher de modo muito significativo aqui a professora Márcia de Oliveira, que está conosco, que vai nos ajudar nessa reflexão. A gente está no aguardo aqui da conexão do Dom Erwin, bispo emérito do Xingu, deve estar com alguma questão de internet por lá também. A professora Ima não vai conseguir participar conosco hoje, ela está com uma questão de alteração de pressão e precisou ir para o hospital, mas aqui a gente já se conecta com ela também, se irmã também nesse contexto, tá? É uma alegria poder estar hoje encontrando vocês aqui, encontrando Márcia, mesmo que virtualmente, para a gente poder debater, conversar sobre um tema tão especial, tão profundo, e para mim é uma honra poder, nesta tarde, mediar essa conversa. Espero que o Dom Erwin também se conecte, para poder mediar uma conversa entre Márcia e Erwin, que são grandes referências, né, as pessoas que são referências minha como cristão, como educador, como pastoralista, como militante de direitos humanos. A gente se reúne aqui hoje para conversar sobre amazonizar a humanidade entre conversões e sonhos. Bem-vinda, viu, Márcia? Alegria ter você aqui. Obrigada, Joaquim. É uma alegria estar com vocês e compartilhando nessa tarde bonita. Que maravilha. Esse é mais um encontro, né, que faz parte da nossa... Olha o Dom Erwin chegando aí. Olá, Dom Erwin. Dom Erwin, boa tarde. Está com o microfone. Dom, seu microfone está desligado. Tudo bom, Dom Erwin? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Pronto. Desculpe o atraso, eu não consegui entrar. Sem problema, Dom. É uma alegria tê-lo aqui, viu? Tá. Como vai a família? Tudo bem, graças a Deus. Grande abraço, né? Um abraço, uma alegria, então, uma honra poder receber vocês aqui, Márcia e Erwin. Quem é a Márcia? A Márcia está aqui também, ó. Estou aqui, Dom Erwin, tudo bem com o senhor? Eu estou te vendo, meu bem. Estou aqui, amor meu. Amore mio, eccolo qui. Agora sim. Maravilha. Então, a gente está aqui hoje para falar sobre esse tema, amazonizar a humanidade entre conversões e sonhos. A ideia é, fazendo uma menção a este período de lembrança, né, de memória de um ano do Sínodo da Amazônia, tentar, a partir desse tema, né, como é que a gente pode provocar um debate acerca do cuidado da casa comum, da promoção da ecologia integral, retomar, né, e aí, pela experiência do Dom Erwin, da professora Márcia, todos esses conjuntos de assuntos que são tratados aí dentro desse processo sinodal, né, e a gente escolheu, usando os termos conversões e sonhos, né, pensando que, como fruto do processo do Sínodo da Amazônia, foram elencadas algumas conversões, e a encíclica Querida Amazônia vai falar de sonhos, né, possíveis, compartilhados pelo Papa Francisco para a Amazônia. Então, o intuito é da gente poder colocar esse debate aqui nesse espaço, como educadores e educadoras, né? A ideia é de favorecer que esse debate e que essa temática possa perpassar aí o nosso compromisso educacional do Grupo Beck, das instituições, das unidades, dos educadores e educadoras que fazem parte desse espaço, tá? Então, novamente, para quem está chegando, bem-vindos e bem-vindas. A gente vai pedir que, assim como na maioria dos
webinários, nas transmissões, vocês que estão acompanhando a nossa conversa, possam deixar aí os microfones desativados, mas fiquem muito livres em fazer comentários, perguntas, a gente vai tentando interagir aí com a professora Márcia e com o Dom Erwin ao longo da nossa transmissão. Eu vou apresentá-los, não que eles precisem de apresentações, né? Mas eu vou apresentar os dois. A professora Ima, novamente, né, não vai poder estar conosco hoje por uma questão de saúde, mas a professora Márcia e o Dom Erwin fazem parte de todo esse processo sinodal e pré-sinodal, né? Então, foi aí que eu conheci presencialmente os dois, né, nesse contexto de pré-sínodo, e a gente passou alguns dias juntos durante o Sínodo da Amazônia, em ricas e profundas partilhas e experiências desafiadoras, transformadoras. A professora Márcia de Oliveira, doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia, possui pós-doutorado em Sociedade e Fronteiras, mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia, mestre em Gênero, Identidade e Cidadania, é assessora da REPAM, CNBB, da Caritas Brasileira e do Serviço Pastoral dos Migrantes, e participou do Sínodo da Amazônia como perita. O Dom Erwin é um religioso austríaco, mas eu acho que ele é mais brasileiro do que austríaco, é missionário, é bispo emérito do Xingu, coordenador da Rede Eclesial Pan-Amazônica, membro do Conselho Pós-Sinodal Especial para a Pan-Amazônia e participou também do Sínodo da Amazônia como padre sinodal. Então, bem-vindos, bem-vindas, eu passo a palavra para vocês, é uma alegria tê-los aqui, né? Gratidão pela disponibilidade de vocês, espero que a gente possa fazer um belo diálogo sobre como amazonizar a humanidade entre conversões e sonhos. Vamos deixar a mulher começar. Ei, Márcia. Boa tarde, Joaquim, novamente. Boa tarde, Dom Erwin. É uma alegria estar aqui com o Dom Erwin, e depois de toda uma caminhada, né? E um pouco assim, fazendo memória de todo esse processo para compartilhar com vocês da UBEC agora à tarde. Agradeço muito, Joaquim, pelo convite, a confiança também. É uma alegria poder compartilhar com vocês um pouquinho da experiência. E eu trouxe algumas figurinhas ali para a gente conversar um pouquinho. Eu sei que aqui tem diversos professores, diversos animadores de pastorais, pessoas comprometidas também com uma educação nessa linha de uma pedagogia participativa. Então, eu trouxe algumas figurinhas ali para a gente assim, organizar um pouquinho algumas das nossas contribuições, e num primeiro momento. No segundo, nós iríamos mais conversar a partir do debate que vocês vão apresentar para a gente, né? Então, eu começo... Posso começar, Joaquim? Pode, eu vou compartilhar a tela então aqui, tá? Eu só ainda também vou agradecer o convite e ainda explicar um pouco o negócio de austríaco. A minha mãe, de fato, quando dei à luz, estava lá, mas estou há 55 anos aqui no Xingu. Além de ser brasileiro, sou xinguara. E é sério, né? Não, fora de brincadeira, já me naturalizei há muitos e muitos anos. Vários de vocês não eram nem nascidos, eu acho. Tá? Então, estou muito feliz de poder participar. Mas, Márcia, toca para frente. Tá joia, Dom Erwin. O que eu sei é que o senhor é mais brasileiro do que eu. É brasileiro há mais tempo do que eu. Com certeza. Beleza, Márcia, vou compartilhar aqui, tá? Tá ótimo. A gente começa nessa primeira discussão, então, pensando um pouquinho a perspectiva do amazonizar, né? A proposta do debate de vocês, que vocês nos propuseram, é justamente essa, né? De amazonizar a humanidade entre conversões e sonhos, né? Conversão é um tema central, quando a gente fala de amazonizar, quando a gente fala de processo sinodal, querida Amazônia, Laudato Si, e agora Fratelli Tutti, né? Toda essa perspectiva de mudança, de transformação,
está muito vinculada a essa categoria conversões, né? Tanto no documento final como na querida Amazônia, conversão sempre vai estar relacionado a mudanças, né? Mudanças que a gente precisa fazer como igreja, como sociedade, primeiro para acompanhar os tempos, né? Os tempos mudaram, nós não podemos continuar atrasados nesse sentido de entender algumas dinâmicas que são muito atuais, né? Como, por exemplo, esse mandato, né, histórico de dominar a natureza. Quer dizer, hoje nós temos um outro entendimento, né, do que é essa dominação. Nós temos um entendimento de convivência. O Papa Francisco falava de interligação. Então, muda o conceito, né, muda o nosso lugar de fala e muda também a perspectiva. Então, conversão está muito relacionado a esse processo de mudança, que é uma grande convocação de todo o processo sinodal, da Assembleia Sinodal, circunscrito no documento final, né? Joaquim ajudou a escrever também, Dom Herve também, e depois o Papa Francisco retoma em Querida Amazônia. Então, essa dimensão da transformação, da mudança, nos guia nesse propósito da conversão, né? E é claro que a conversão sempre nos apresenta sonhos, e novos sonhos, né? Quem sabe o sonho central sonhado no processo sinodal é de uma sociedade menos desigual, de uma sociedade mais participativa, de uma sociedade em que a igreja seja um processo libertador e que conduza, de fato, ao reino dos céus, e não apenas uma instituição a mais na sociedade, né? Então, é um pouco esse itinerário que o documento final apresenta para nós, o documento final da Assembleia Sinodal, de uma caminhada, de um itinerário de libertação, né? E essa libertação vai passando por diversas conversões. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas conversões, sobre esses sonhos, a partir da discussão do amazonizar. Podemos caminhar, Joaquim? Pode calcular 1 minuto cada slide? Isso, então a gente começa com o grande chamamento, né? Afinal, o que é amazonizar, né? Não é um verbo nosso, não é um neologismo que nós inventamos agora, é uma expressão muito amazônica, né? Em toda a região amazônica já é uma expressão assim muito utilizada quando alguém chega de fora, por exemplo, e atola, né? Aí o pessoal tem o costume de dizer assim: eita, precisa amazonizar. É como em outras regiões do Brasil a gente fala: eita, precisa botar o pé no chão, né? Então aqui a expressão amazonizar está mais ligado a essa questão de entender os códigos locais, né? De conhecer a região, de saber aonde pisa, né? Por isso que quando atola, o pessoal fala: precisa amazonizar, justamente porque você sabe aonde tem, né, o atoleiro e onde não tem. Então, é um código também para indicar esse processo de adaptação, de integração com a região, né? Então, amazonizar é um verbo de ação que indica, primeiramente, um extenso e intenso processo de estudo e conhecimento da Amazônia. Pode passar, Joaquim? Por isso que se alguém mandar você amazonizar, a ideia é, né, que você precisa conhecer a região para poder amá-la, né? Eu costumo dizer que a Amazônia você ama ou você odeia, não existem meios termos, né? Mas eu não posso amar nada que eu não conheço. Então, amazonizar implica em conhecer, saber aonde você pisa, né? Para poder amar, poder proteger, defender, né? E essa tem sido a dinâmica dos povos que vivem nessa região há milhares de anos, né? Então, os clamores dos povos da Amazônia, e praticamente todos os relatórios das escutas sinodais apresentam esse processo de conhecimento da Amazônia. Então, aqui a palavra-chave é conhecimento, né? Amazonizar para conhecer a Amazônia. Se eu conheço, eu amo, se eu amo, eu protejo, se eu protejo, eu defendo, né? Então, por isso que a chave de leitura é conhecer, né? O conhecimento. E o conhecimento, ele não nos é dado, assim, do nada. Nós precisamos fazer um processo, né? E aí, nessa dinâmica, a dinâmica amazoniza-te, né? A convocatória amazoniza-te,
é como aquela que diz, olha, te alerta, né? Te orienta, onde é que você está pisando, né? E pisar esse chão da Amazônia é pisar um solo sagrado, né? É pisar um chão banhado em sangue, banhado em muito sofrimento, banhado em diversos processos de exploração, de invasão colonialista, né? E aí, nessa perspectiva, Amazoniza-te nos convoca a romper, né? Naquela perspectiva das transformações, das mudanças, nos convoca a romper com todas as amarras colonialistas e neocolonialistas. Então, descolonizar mente e coração faz parte da proposta do amazonizar, né? Então, amazonizar representa também romper, né, com aquilo que nos colonializa, com aquilo que nos oprime, né? No campo político, então, é uma resposta ao disparate economicista da internacionalização da Amazônia. Esse tema foi muito profícuo, né, na década de 90, principalmente com a Eco 90, se falou muito, né, de internacionalizar a Amazônia, porque o Brasil não tinha competência para lidar com a Amazônia e tal, e o verbo amazonizar é justamente a perspectiva nossa de cuidado da Amazônia, né? Não apenas do Estado, não apenas do país, mas nossa, como sociedade, como povo de Deus nessa região, né? Então, ao invés de internacionalizar a Amazônia, o verbo amazonizar propõe concretamente amazonizar o mundo, ou seja, é uma contrapartida, né? Ao invés de entregar a Amazônia, que o mundo conheça a Amazônia, né? Que o mundo conheça os seus valores. Isso significa, então, carregar o mundo de sentido, de sensibilidade, de contemplação, de admiração e comprometimento para com a obra da criação presente na exuberância da Amazônia, né? Então, amazonizar nos remete a uma teologia da criação que nos convida, então, a contemplar esse chão sagrado da Amazônia. Por outro lado, o amazonizar também evoca respeito às identidades culturais, né, que foram forjadas milenarmente nessa relação, nessa região, e que nasce a partir da relação de respeito e de convivência com a natureza, aquilo que está tão caro e tão pertinente na Laudato Si, né? Mudar a relação com a natureza, de uma relação de exploração, de agressão, para uma relação de respeito, de convivência, né? E aqui na região a gente tem uma expressão para isso, Yandere Recoar, quer dizer, o nosso jeito de ser, de conviver com a Amazônia, né? É uma expressão do Nhangatu, muito utilizada no norte do estado do Amazonas, na região do Alto Rio Negro, e o pessoal sempre evoca Yandere Recoar para chamar atenção para o nosso jeito de ser na nossa casa. E aí, nesse sentido, a casa, ela se torna um locus, né? O locus é esse lugar da organização social, política, o lugar da produção e da transmissão de práticas sustentáveis, né? Do conhecimento local, do conhecimento ancestral. E então, pensar esse locus como lugar da convivência é o desafio do amazonizar, né? O Yandere Recoar, o nosso jeito de ser e de viver com a Amazônia, né? Pode passar, Joaquim? E nessa perspectiva, a Amazônia, ela está carregada de povos, né? Então, quem são, afinal, esses povos? Às vezes o pessoal tem uma certa generalidade, né? O povo da Amazônia. Nós não temos um povo aqui, inclusive no documento final da Assembleia Sinodal, nós insistimos no documento que nós temos uma igreja com diversos rostos, né? O rosto da mulher, o rosto do migrante, o rosto do indígena, o rosto do negro quilombola, do ribeirinho, dos pobres das periferias. Nós temos diversos rostos nessa região. Então, para os povos da Amazônia, a terra não é apenas um lugar, né? Não é apenas uma propriedade, é um espaço vivencial, né? Onde vivem e convivem diversos rostos, diversas etnias, diversas culturas, né? A terra não é terreno nem gleba, não se negocia, né? Não é mercadoria. Locus, então, é território imaginado, sentido e vivenciado. Por isso que o Papa Francisco insistia conosco que a Amazônia é a casa comum, né? Então, é o lugar da memória, do respeito aos antepassados,
é o lugar da vida, né? Então, pensar a Amazônia como casa comum é também pensar em como cuidar dessa casa comum, né? Como participar da alegria dessa casa, mas, ao mesmo tempo, como cuidar dessa casa também, né? Que elementos eu tenho para cuidar dessa casa, onde todos e todas têm vez e lugar, né? Podemos seguir, Joaquim? É o lugar da agroecologia, do extrativismo, né? As diversas experiências que vão surgindo em todos os cantos da Amazônia, né? As alternativas de sobrevivência, o cuidado dos lagos, né, para manter a pesca, é o lugar da festa, dos jogos e danças tradicionais, é o lugar da invenção e da reinvenção, né? Porque a cultura, ela não é estática, ela é reinventada todos os dias, né? Então, esse lugar da produção cultural evoca também esse lugar das mudanças permanentes, né? E outro elemento importante é saber conviver com o bioma amazônico. Então, quando a gente fala de convivência com a Amazônia, uma coisa principal é justamente saber conviver com esse bioma, né? Não dá para agredi-lo, é um bioma riquíssimo, né? É um bioma esplêndido, mas é um bioma muito frágil. E a gente precisa conhecer esse bioma para entender a sua dinâmica e para não intervir, né? E uma dimensão importantíssima desse bioma é a produção das chuvas. E aqui entra um elemento que a ciência vem insistindo muito conosco, né? Destruímos a floresta, destruímos a produção das chuvas. Destruímos as florestas, espalhamos calor, fritando aí em Minas Gerais, né? Os meus pais ligaram essa semana dizendo que em Uberaba, uma cidadezinha lá do Triângulo, chegou a 43 graus, né? Quase 44. Então, assim, romper com a dinâmica do bioma amazônico é romper com a dinâmica climática do resto do Brasil e de outras regiões da América Latina também, né? Então, eu preciso conhecer como é que funciona esse bioma, como é que a floresta produz chuvas e distribui em outras regiões, para entender que nós não podemos retirar a floresta para produzir outras coisas que não vão produzir chuva, que não vão regular o clima, né, do Brasil e de outras regiões. E quem nos ensina isso de uma forma assim muito prática são os povos tradicionais dessa região, né? De modo especial os povos indígenas, os camponeses e os ribeirinhos, que historicamente souberam e sabem, né, conviver com esse bioma sem destruí-lo, sem danificá-lo, porque eles sabem, né, da sua exuberância, mas também sabem da sua fragilidade, dos seus pontos fracos. Então, é preciso conhecer para saber lidar e conviver com ele, né? O amazonizar também vem sendo evocado como memória de resistência de um processo de violação, de violência praticado contra a Amazônia desde os processos de colonização. Então, nesse sentido, amazonizar ganha um campo histórico e político, né? Por exemplo, denunciar a escravidão indígena que nós tivemos nessa região durante mais de 3 séculos, né? Quem conta isso para nós de forma assim muito didática é o padre João Daniel, né? Nos seus livros, O Mais Profundo da Amazônia, O Profundo do Rio Negro, o padre João Daniel, que foi um jesuíta que viveu aqui até 1936, e ele reconta, né, toda a história de violência que os povos indígenas sofreram com a escravidão indígena nessa região, né? Uma escravidão de uma forma muito drástica. Então, a gente precisa conhecer essa história, né, para entender os processos de colonização, de dominação, para poder entender os povos de agora, né? O que acontece com esse povo agora. Então, nos diversos fóruns do processo sinodal, esse verbo apareceu muito forte, né? E amazonizar apareceu representando um esforço coletivo para tornar conhecidas as inúmeras experiências de convivência, né, com o bioma, com a região, tanto no campo como nas cidades. Nas cidades também vão surgindo diversas experiências de agroecologia, de organização coletiva, espaços de cultura, dança, arte, né, que retomam toda essa dinâmica e toda essa característica da nossa região. Vamos seguindo, Joaquim? Mais uma convocatória para o amazonizar, né? Então, amazonizar representa, de forma bem resumida, saber cuidar da casa comum. Então,
essa sabedoria do cuidado, né? Eu cuido não porque eu tenho medo. O cuidado não é por medo, o cuidado é por amor, né? Isso é também uma das dimensões da transformação, da conversão, muito profunda, né? Os nossos colonizadores pediram para nós termos cuidado porque na floresta tinham monstros, tinham, né? Inclusive chamava a floresta de selva, né? O selvagem, o perigoso e tal, desconhecido. E os povos indígenas dizem o contrário, dizem, não, nós cuidamos porque nós amamos, nós não cuidamos porque nós temos medo, nós cuidamos porque nós amamos. Então, é uma mudança de paradigmas, é uma mudança na relação com esse bioma, com essa região, né? E, desde então, o processo sinodal levantou as diversas instituições, aí, dentre elas eu destaco a REPAN, né? A Rede Eclesial Pan-Amazônica, que vem, então, buscando meios e possibilidades para fomentar, para animar, para empoderar essa relação de convivência com a Amazônia, né? Para dar novos significados nessas experiências de agroecologia, de cuidado dos lagos, né? Que o pessoal tem uma experiência bonita chamada lagos santuários, né? Que são os lagos onde são preparados para os peixinhos, né, para desova e para os peixinhos até ficar um certo tamanho para depois se espalharem para outros lagos. Então, são alternativas de sobrevivência que impede, por exemplo, que esse ribeirinho tenha que deixar o seu território e ir para a cidade, né, passar fome na cidade. Então, são essas dimensões todas que evocam toda uma relação de respeito e de cuidado com a terra, as águas e a floresta, né, numa relação também de equilíbrio. Pode passar, Joaquim? A vovó Beraldina, ela esteve no sínodo, ela esteve lá na Casa Comum, se encontrou com o Papa, né, era uma macuxi, uma anciã, uma líder, né, importante aqui na região, foi Tuxaua, né, foi essa que organiza a dimensão política da comunidade, e ela acabou de falecer de Covid, né? Então eu trouxe a vovó Beraldina aqui, ela que cantou para o Papa, que sentou ao lado do Papa para cantar para ele, né? Para dizer o que era essa convivência com a Amazônia. Então é isso, é se compartilhar os saberes, compartilhar os conhecimentos, compartilhar esse sorriso lindo, né? Dessa senhora que teve tanto a transmitir para nós, e que faleceu agora há poucos dias de uma forma assim, muito triste, né, com insuficiência respiratória por conta do Covid-19. Né? Então, amazonizar significa também essa partilha, né, daquilo que nós temos. Às vezes é um sorriso, é uma palavra, é um gesto, né? Mas saber partilhar isso né, ter toda essa dinâmica do conhecimento da região. Podemos seguir, Joaquim? Então, amazonizar também representa um projeto de convivência que os povos afro-ameríndios, né, dessa região denominam de bem viver. Bem viver se contrapõe ao viver bem, né? Viver bem é o projeto do capitalismo, né? O bem viver, ele está carregado de um significado de conhecimento ancestral, de convivência com a região, né? E que vai se contrapor ao conceito de progresso técnico-industrial que vem sendo colocado na Amazônia de fora para dentro, né? Desde o maldito PAC, né? O plano de aceleração do crescimento para a Amazônia, né? E antes a gente teve diversos outros projetos também que arrebentaram com a Amazônia, né? Então, o bem viver está sempre nessa contramão de perguntar, né? Uma mineradora que está no Tapajós, uma mineradora que está no Rio Amazonas, ela traz benefícios para toda a região, ela compartilha bens e justiça para toda a região, ou ela apenas vai gerar lucro para um pequeno grupo, para uma pessoa, para uma empresa, né? Então, o bem viver está sempre nessa contramão de fazer refletir sobre aquilo que é bom para toda a região, né? Para pensar todas as formas que vão degradar a natureza, a biosfera, que vai
gerar apenas riqueza para um pequeno grupo, em detrimento da coletividade. Então, o bem viver vai sempre evocar a coletividade, né? Vai sempre evocar a partilha daquilo que se tem de uma forma gratuita, de uma forma generosa, né? Então, é um conceito importante para os povos daqui, que está muito ligado também àquele conceito da terra sem males, que Dom Pedro Casaldáliga, assim, aprofundou de forma tão brilhante, né, durante toda a sua vida conosco, criando, inclusive, a missa, né, da terra sem males, que está muito vinculado, então, a esse entendimento do bem viver. Podemos passar, Joaquim? Aqui eu acho que você foi para trás. Pode passar? Vou pular essa Parou então. aí? Ah, tá. Aí a outra convocatória do Amazoniza-te, né? Durante o sínodo, durante a Assembleia Sinodal, nós tivemos 2 momentos fortes ali no espaço do sínodo, né? Um deles foi aquilo que nós chamamos de tenda da casa comum, né? Que foi um espaço paralelo ali ao lado, né? Do salão sinodal, em que estiveram reunidos diversos povos indígenas da região, ribeirinhos, gente das periferias, artistas, muita gente que foi da Amazônia para compartilhar do sínodo e que não pôde participar diretamente da Assembleia, mas participou indiretamente em diversos momentos, em diversos espaços ali, né? Esse aqui é um grupo que esteve em Porto Maldonado com o Papa Francisco, quando ele esteve em janeiro de 2018, e que participou também da Assembleia Sinodal ali na Casa Comum, né, nas diversas atividades que foram realizadas para tornar conhecida a Amazônia para as pessoas que estavam acompanhando o sínodo, né? Daí vem, então, essa expressão amazoniza-te, né? Amazonizar é convocação, e aqui eu lembro do Moacir Grech, né, que em 1986, numa carta pastoral, uma das primeiras cartas pastorais que ele escreve, na Diocese de Rio Branco, ele está preocupado com os migrantes sulistas que vinham para a Amazônia e queriam aplicar na Amazônia as mesmas técnicas de produção do sul do país, né, que é aquela de retirar toda a floresta, de arar a terra, né, de revirar a terra para poder plantar. E Dom Moacir de cara foi percebendo que aquilo não era uma alternativa para a Amazônia. Então, quando ele, nessa carta pastoral, ele convoca a amazonizar, convocar para conhecer como produzir alimentos na Amazônia sem destruir a floresta, né? E esse conhecimento vinha dos povos indígenas, e Dom Moacir começou um processo bonito aí com Chico Mendes, de conhecer técnicas de produção dos povos indígenas, né? Então, como produzir banana, cacau, cupuaçu, né, as frutas da região, sem ter que necessariamente retirar a floresta ou revirar a terra, né? Aqui na região a gente tem a expressão assim, que revirar a terra é como revirar o útero, né? Ou seja, eu vou sangrar, eu vou expor a terra, né? Porque a terra, ela tem uma cobertura que a protege. A partir do momento que eu a reviro, ela perde essa cobertura e ela vai perdendo nutrientes, né? Então, é diferente de outras regiões do Brasil, que você revira a terra e a terra revigora. Aqui não, você revira a terra e a terra se fragiliza, né? Então, o Dom Moacir entendeu isso com os povos indígenas, e a primeira convocação a amazonizar que ele faz é justamente essa: vamos aprender de quem convive com a terra, né? Aprender a produzir sem destruir a terra. E é aqui que a gente encontra, então, essa relação com a Laudato Si e o fio condutor do Sínodo Especial para a Amazônia, a ecologia integral, né? Afinal, o que é essa ecologia integral? E a gente conclui que ecologia integral é um projeto de sociedade. É um projeto de sociedade diferente daquele capitalista, né? É um modelo de sociedade baseado numa ecologia integral que integra todas as coisas, né? E que representa um grande desafio para o amazonizar. Ou seja, ou você se deixa amazonizar ou você não consegue entender esse projeto da ecologia integral, né? Então,
E a ecologia integral está voltada também para as cidades. É preciso amazonizar as cidades, o coração da igreja, dos governantes e a humanidade inteira, né? Nessa perspectiva de um outro entendimento de sociedade, né? Uma outra perspectiva de sociedade, aquela baseada na ecologia integral. Pode passar? Aí, nesse sentido, amazonizar vai ser, então, um projeto que se contrapõe à internacionalização da Amazônia, aquilo que a gente falou logo no início, né? Então, no lugar da internacionalização, a gente entra com a amazonização, né? Amazonizar o mundo. Significa garantir os direitos humanos dos povos que vivem e convivem diariamente com as florestas, com os rios, com os lagos, sem desmatar, sem queimar ou sem contaminar. E isso é possível. Isso é possível, né? A grande questão é provar que milenarmente os povos dessa região viveram nessa região sem destruir a Amazônia, né? Significa vida com dignidade e justiça nas cidades, acolhida e integração dos migrantes, respeito aos povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas, uma ciranda de todas as gentes onde cabem todos e todas. Aí vamos para a próxima, Joaquim, que eu acho que sintetiza, né? O que é esse Amazoniza-te, então? É entrar nessa ciranda, é entrar nessa roda comum, né, de convivência com a Amazônia, de interação, integração com a Amazônia, de cuidado com essa casa comum, né? Então, é entrar nessa roda, entrar nessa ciranda. Eu acho que era isso, Joaquim, que a gente tinha trazido para pensar um pouquinho, né? Tanto as perspectivas do debate, como também as perspectivas do aprofundamento. Agradeço, então, e aguardamos para o debate. Maravilha, Márcia. Como é bom te escutar, viu? Como você emana encharcada de Amazônia, né, na tua fala, e você traz um olhar, um empoderamento de quem está no chão amazônico e traz aí um conhecimento muito profundo, né, e além de ser muito leve na sua fala, né, eu fiquei te escutando aqui, fiquei pensando naqueles sonhos que o Papa Francisco traz na querida Amazônia, né, logo no começo, lá no número 7, vou falar do último sonho que ele lista, né, são 4 sonhos, e ele fala assim: sonho com comunidades cristãs, e aqui a gente está falando por um grupo educacional católico, né, a grande maioria das pessoas que estão nos acompanhando, capazes de se devotar e de se encarnar na Amazônia, a tal ponto que deem à igreja rostos, deem à sociedade rostos novos com traços amazônicos. Então, quanto que isso que você traz também a gente viveu lá no Sínodo, é vivido também, é presente em todos esses documentos que você foi citando, nesses olhares, e o quanto que é importante nesse contexto que a gente tem de país, de mundo, olhares que possam ser permeados por traços amazônicos, né, no seu cotidiano, na sua prática. Então, agradeço demais a tua partilha, viu? Sempre muito bom te ouvir. Uma alegria, Joaquim, compartilhar com vocês e com meu querido Dom Erwin também. E é para ele mesmo que a gente passa a palavra agora. E aí, Dom Erwin, o que a gente pode falar sobre amazonizar a humanidade a partir da tua experiência, do teu olhar, da tua vida dedicada no chão amazônico, em prol dos povos amazônicos? Então, a gente quer te escutar nesta tarde de quinta-feira, tarde calorosa, aqui em Brasília está muito quente, imagino que aí também, mas a gente quer te escutar. Tá muito bem, obrigado mais uma vez, meu amor e mil. E nós nos chamamos assim, amor e mil, desde que a gente se encontrou durante um mês lá na Itália, no Vaticano, desculpe, pelo amor de Deus. Eu queria acrescentar algumas coisas aí da minha querida. Primeiro, ela falou que a Amazônia é considerada selva, muito pior, ainda se chamaram de inferno verde. Isso é ainda pior, quer dizer, a Amazônia nada mais não é para a pessoa humana ir para lá, é só para os indígenas são ferozes, traiçoeiros, não são gente, matar índio não traz cadeia, tudo isso. E, além disso, tem um mundo de insetos que atrapalham a vida da pessoa, tem as feras e tudo isso. Então, se vendeu uma visão da Amazônia que, de fato, parece mais um inferno do que um pedaço
do paraíso, como eu chamo. E a segunda coisa, eu penso que quando se fala na conversão, a gente tem que ir para a origem da palavra. Conversão vem do metanoia, é grego, e em Marcos 1,15 está escrito: no dia da quarta-feira de cinza, o padre, ou quem impõe as cinzas, diz: converte-te e crê no Evangelho. Lá em Mateus 1,15, em grego, é metanoeite kai paistaoite en to evangelio. Quer dizer, metanoia significa mudar de pensamento, mudança essencial de pensamento. Ou então, quando se trata da pessoa, então, de caráter. Quer dizer, o caminho que andei até agora, eu descobri que não é correto. Mas não fica apenas no converte-te, mas também e crê. Quer dizer, a gente se converte para alguma coisa. E então, a Amazoniza-te tem essa visão. Amazoniza-te quer dizer passar de uma visão que a gente tinha, de um pensamento que a gente nutriu, até a outra visão. E qual é essa outra visão? E, quer dizer, aí vamos ver o que realmente a Amazônia é, o que não é. E esse processo, meu modo de ver, começa na Amazônia mesmo. Eu não estou falando agora dos migrantes, mas dos amazônidas mesmo, porque todo o povo aqui foi acostumado a ser colocado de escanteio. Isso desde o tempo imemorial. O povo da Amazônia não contava. Até hoje, quando a gente, não quero falar mal do Sul, mas quando a gente anda lá pelo Sul, a gente às vezes recebe perguntas que a gente fica pasmo, pelo desconhecimento da própria Amazônia. A Amazônia, durante muito tempo, não foi integrado no Brasil. Eu estou agora voltando para, não se preocupem, para a ditadura militar, quando o Médici gritou integrar para não entregar. Eu não estou falando nesse sentido, mas a Amazônia foi, até hoje, grande parte, a Amazônia é considerada uma província. E o que é província? Brasil, historicamente, foi província de Lisboa. E para Lisboa, Brasil existia como a grande descoberta, e nós ainda nos nossos livros de sala de aula ainda falamos no descobrimento do Brasil. E celebramos ainda o descobrimento do Brasil. Para Lisboa, o Brasil foi a grande descoberta para se enriquecer. Quer dizer, Brasil se torna, naquele tempo, pensaram primeiro que fosse uma ilha, a Ilha Veracruz, depois viram que é um continente e virou Terra de Santa Cruz. E o Brasil, o nome Brasil vem exatamente de uma madeira que foi exportada. Quer dizer, o Brasil foi a província de quem a gente foi buscar o que tinha de bom. Depois o Brasil virou independente até certo ponto, mas a Amazônia praticamente continuou aquele pedação do Brasil que era província do resto do Brasil. Na Amazônia a gente vai buscar. A Amazônia tem que ser explorado. E o atual governo está nessa linha de novo, quer dizer, deu uma volta para trás, infelizmente, e quer explorar ou abrir a Amazônia para a exploração, e a exploração tem um destino, o destino é a exportação. Por que província? A Amazônia
é a última fronteira agrícola. Pelo quintal, pelos fundos, se entra na Amazônia, se derruba a mata, a floresta, para monoculturas. A Amazônia é província mineral, porque tem inúmeras jazidas de minério, e esse minério, ainda daqui a 200 anos, ainda não foi explorado, mas sempre no sentido de explorar e de exportar. A Amazônia é a província madeireira. Olha, eu mesmo vejo, eu estou aqui, como já falei, há 55 anos, e eu vejo que tem madeiras, espécies de madeiras que simplesmente desapareceram. Foram exploradas completamente aqui, na redondeza não existe mais. Quando eu cheguei aqui para fazer um móvel de mogno, era uma coisa mais natural do mundo, porque estava na porta da casa. Hoje você não consegue mais. A mesma coisa com ipê e outras madeiras de lei. Tudo isso é para fora. Mas para fora significa para fora da Amazônia, para servir ao Brasil, mas muito pouco, mas para servir o mundo inteiro. E a Amazônia também hoje, como sempre, a Amazônia é o destino dos garimpeiros que não respeitam nada e ninguém, que passam por cima do cadáver, não respeitam nada e ninguém. A Amazônia foi... Bom, eu não vou agora repetir a história toda, a gente pode ler, e já tem livros nesse sentido, porque começou também naquele tempo da borracha. Isso é um capítulo muito grande em que a Amazônia se tornou muito importante também dentro dos próprios militares, pelos soldados de borracha. Mas é só para dizer, amazoniza-te significa cair na real. O que a Amazônia é? A Amazônia é terra de vida, onde povos desde tempos imemoriais estão vivendo. Pela história, não está bem claro, mas pelo menos 12 mil anos tem aqui povos indígenas. Aquelas pinturas rupestres em Monte Alegre, em outro lado do Amazonas, mostram isso. Pelos cientistas, dizem que até muito mais. E já era um povo que tinha uma certa cultura. Quem faz uma pintura rupestre já sabe usar esses elementos, né? E depois... Mas eu vou parar por aqui. Eu só queria deixar claro que nós, aqui na Amazônia, temos que nos converter para o real valor da Amazônia como terra em que habitam inúmeros povos indígenas, e depois de 1500, os povos ribeirinhos, e depois os seringueiros. Aqui mesmo onde eu estou, aqui no Pará, eu estou na Amazônia Ocidental. Para vocês, para se situar, eu estou aqui a poucos quilômetros da hidrelétrica Belo Monte. Vivi todo esse processo e vi também o processo da chamada colonização do tempo da ditadura militar, quando foi, neste sentido, integrar para não entregar, que foi criada a Transamazônica, a rodovia Transamazônica, BR-230, que fez aquela grande locomoção de povos, primeiro do Nordeste, depois do Centro e depois do Sul, que mudou por completo também a geografia aqui dessa região em que estou vivendo. Mas, já que sou bispo, eu queria também, claro que certamente vocês esperam que fale sobre a situação da igreja, né? E eu falei até agora, a primeira coisa vocês da Bíblia, vocês já ouviram, em Mateus 1,15,
metanoeite kai pistoite ento evangelio. Convertei-vos e crede no evangelho. E creio que a própria igreja, alguém está sorrindo ainda para mim, mas parece que é foto, né? Todo mundo está sorrindo para mim, eu fico feliz. Só o Josué Barbosa é muito sério. Mas os outros estão sorrindo. Rapaz, que sorriso maravilhoso. Mas eu estou dizendo, a igreja, agora, graças a Deus, o sorriso é total. A igreja também tem que entrar nessa, porque a igreja também pensava que a Amazônia é simplesmente uma terra de missão. Quer dizer, os donos da igreja aqui são as diversas congregações e ordens, com sua sede, muitas, na absoluta, na grandíssima maioria, fora do Brasil, em outras terras. E a Amazônia chegou ao ponto, me lembro nos anos 80 ainda, que veio um padre brasileiro nato e foi para a sala de aula, queria falar com as crianças, e um menino disse, o senhor não é padre. Eu disse, sim, sou padre, meu filho, sou padre, fui ordenado pelo bispo tal, não sei o quê. Mas o senhor fala português. Está entendendo? Ele fala português direito. Então, praticamente 95% do clero daqui, inclusive bispos, são de fora. Nasceram fora do país. Eu não me sinto o estrangeiro, porque de fato sou naturalizado, mas de fato eu também nasci fora do país. Meu sucessor agora, graças a Deus, é um maranhense preto, negro, né? Então já mudou alguma coisa. Mas era assim, se vocês andam por aqui e vê o estilo das igrejas, prédios, vocês ainda vão descobrir que essas igrejas são, por assim dizer, imagens das igrejas da Irlanda, da Alemanha, da França, da Itália. Vai para Parintins, você pensa que está na Itália, né? E até eu estou vendo, né? Aqui, a cidade mais próxima, não mais próxima, não, 3 horas de barco, como a gente bateu o sino aí, e como se bateu o sino aqui em Altamira. Aqui em Altamira se bate o sino até hoje igual como na Áustria. Igualzinho. Bim, 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 bim. Por aí. Aí vai para Sozel, que eram os jesuítas de Portugal, da Espanha. Então, até hoje, batem o sino, plim, 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 plim. Bom, peraí. E a maneira, os santos eram daqueles lugares e tudo isso. Não se levou em conta o que era daqui. Isso me dá até hoje. Que a gente traz um mundo de coisa lá fora e despreza, não é? Despreza o que é a origem, o que é autóctone, né? Mas eu não estou falando só da igreja. Parece que esse negócio aqui pegou da Amazônia de uma maneira terrível, né? Na Amazônia também tinha lendas e tem lendas ou tem tradições, por exemplo, época de Natal. Eu fico... Quando vem o Natal, eu não me sinto mais em casa, porque tudo é americano, pelo amor de Deus. Aquele menino Jesus que tinha até gente que fez de barro, agora tem essa figura doida de um Papai Noel, e ainda sabe o que fazem? Fazem árvore de Natal e colocam, em vez da neve, né? Colocam algodão.
Quer dizer, é simplesmente desconsiderar o que é nosso. E essa grande volta à Amazônia, isso que é exigido. Também nos ritos da igreja. Infelizmente, hoje tem padres que voltam, são mais romanos do que o Papa. Quanto mais pano, tanto melhor. Em vez de usar aquilo que já tem, pelo amor de Deus, e que os indígenas e os ribeirinhos e os quilombolas se identificam, não, tem que trazer alguma coisa que é caro para caramba. E amazonizar-se significa, pelo amor de Deus, vamos olhar o que Deus fez aqui com tanta maravilha. E o que mais eu digo? A liturgia, e também queremos, olha, gente, queremos padres da Amazônia. Agora, do jeito como está, os atuais seminários não formam, com raras exceções, não formam padres amazônidas. Pé no chão. Como você disse, Márcia? Márcia falou, em vez de pé no chão. Márcia, está me ouvindo? Sim. Sim, Você falou? Te ouço. Pé na lama. Pé na lama. Pé na lama. Sim, nós precisamos padres aqui, gente, que enfrentam e vão até os últimos rincões, até as cabeceiras dos rios. Eu posso contar, eu fiz isso por isso, eu não estou exigindo dos outros. Agora tenho 81 anos, naturalmente não consigo mais tanto, mas mesmo assim, onde for, eu vou. E que o padre da Amazônia depois não aproveita, é a palavra errada, mas se deixa impressionar, encantar com aquilo que esse povo tem, com as rezas que esse povo tem. Em Gurupá, por exemplo, ainda tem reza do tempo da escravatura. Tem ladainhas que eles cantaram naquele tempo. E tem a folia, que é uma maravilha. E na época que a gente proibia a folia, porque se dizia que isso é coisa de pagão, ou é coisa de macumba, ou não sei o quê. Hoje eles entram na igreja, ficam lá os batuques de... Que coisa mais linda, rezam, cantam o Pai Nosso, que vocês não imaginam, que me dá calafrio, de lindo. Então, isso são umas poucas coisas. No caso dos indígenas, mesmo os indígenas não podem pensar em rezar a Santa Missa nos povos indígenas do mesmo jeito como a gente faz na Basílica em Roma. Gente, querido. Ronaldo, tu está de acordo comigo? Ele está muito sério. Com certeza. Dom Erwin, que beleza, tá? Que fala profética. Mas eu vou terminar, porque vocês talvez vão fazer perguntas, né? Isso, essa é a ideia agora, Dom Erwin. Já tem poucos comentários aqui, mas eu queria provocar quem está acompanhando a nossa conversa aqui, que pudesse colocar aqui no chat, ou se colocar também, quiser falar com o microfone, com vídeo, fique muito à vontade, né? Eu vou ler alguns comentários aqui, mas te agradecer, Dom Erwin, pela sua fala é sempre muito profética, assim como a fala da Márcia, né, encharcada de realidade, de história, de quem dedicou a vida aí, dedica a vida em prol desta causa, né, deste cuidado com a casa comum, deste exercício de amazonizar ao longo da sua trajetória enquanto missionário, enquanto pessoa comprometida com os povos que vivem no território. A Arlete coloca para a nossa Arlete, querida da Repan, coloca amazoniza-te.
o padre Ferdinando, que está em Palmas, né, coloca para a gente 2 comentários aqui. Novos rostos com traços amazônicos para o bem da igreja, que o sonho do Papa encontre ressonância nos corações. E o outro comentário é: a encarnação introduz um princípio fundamental na revelação, que é a enculturação. O verbo se fez homem, assumiu uma natureza histórica. A verdadeira evangelização passa por uma corajosa enculturação. E eu queria também trazer uma provocação, enquanto o pessoal vai criando coragem aqui para escrever algo, para comentar, para vocês dois aí, Evelyn e Márcia. E a gente viveu experiências no processo de preparação do sínodo, né? Da escuta dos povos, uma convocatória do Papa Francisco para escutar toda a igreja e compreendendo o sínodo um processo para a igreja, para a sociedade, para o mundo inteiro, não só para os povos, não só para a Amazônia, né? Mas a gente escutou de muitas pessoas. Eu lembro quando a gente foi apresentar o relatório das escutas dos povos amazônicos lá na Assembleia dos Bispos do Brasil, da CNBB, um estranhamento de muitos bispos que não fazem parte dessa experiência, né? E a gente escutou isso em muitos lugares, das pessoas que estão fora do território amazônico, por vezes não compreender a importância dessa reflexão para a vida do planeta num todo, né? Então, e aí aqui a gente está pensando também um grupo educacional que tem uma das unidades que está no território amazônico, que está em Palmas, mas as outras não estão. Então, o que talvez a gente precisa falar na perspectiva de amazonizar a nossa sociedade, o nosso jeito de ser, nesse contexto, inclusive, de pandemia, né? Que características a gente precisa fazer aflorar nesse contexto de amazonizar as pessoas, amazonizar a sociedade, os nossos discursos, as nossas instituições. E trago também um comentário aqui do professor Genésio, que é reitor do Unileste, lá no Vale do Aço, ali em Minas Gerais. Muito boas as exposições, temos muito que aprender sobre a Amazônia e sobre um verdadeiro processo de enculturação. A Shirley, que também está em Sabará, né? Abraço, Shirley. Como vocês pensam a interligação do Amazoniza-te com o restante do país? Eu, por exemplo, que estou em Minas Gerais. Márcia. Bom, primeira coisa que quero responder, que quanto à enculturação, eu queria, talvez, em outra oportunidade, que a Márcia expusesse a nova visão que nós temos aí. A gente não gosta mais de falar de enculturação, porque é sempre uma coisa de cima para baixo, mas de inculturalidade, né, Márcia? Interculturalidade, né, Dom? Mas isso, naturalmente, como se diz, um capítulo à parte, né? Porque a gente primeiro falava em aculturar-se, depois inculturar-se, mas hoje estamos mais nessa perspectiva de falar da inculturalidade, né, Márcia? A interculturalidade também está relacionada com amazonizar, sim, né? Exatamente. Essa possibilidade de interligar, né, todas as experiências, sim. E nenhuma é melhor que a outra, né? Cada uma soma, quer dizer, juntos nós somos mais fortes, juntos nós somos mais, né? E a interculturalidade está um pouco nessa direção, né? Não de uma aculturação de cima para baixo, nem de uma interculturação de fora para dentro, mas interagir, né? A interculturalidade evoca o interagir, né? Das diversas experiências. Eu estou pensando... Mas então, sempre... Fale, Dom Herve. Mas agora com a nova encíclica, Fratelli Tutti, Sorelle Tutte, eu falo as duas coisas aqui. Tá? Espero que concordem. Fratelli Tutti, Sorelle Tutti, tá, muito bem. Mas aí que começa uma visão, mas o Papa insiste numa visão de nós. Nós, primeira pessoa do plural, não nós do substantivo nó, que a gente tem que desmanchar, mas é nós. E então nós podemos aprender nessa comunhão, podemos aprender tanto nos povos indígenas, gente, uma riqueza. Eu só conto um pequeno exemplo, se der. Uma das primeiras vezes que fui para a aldeia dos Caiapó,
eu vi um bananal. Você falou do bananal dos índios, que como estão fazendo, né? Estão aproveitando a terra. Que Moacir Grec, já naquele tempo, ele teve essa visão exemplar. E então eu vi aquele bananal bonito. E eu perguntei quem plantou esse bananal. E em cima do laço, o índio adulto respondeu, Mebemocrecuniripeit, quer dizer, nós indígenas Kayapó, todos o plantaram. Eu sei perfeitamente que a criancinha que nasceu anteontem, e a velha, e o velho, o idoso e a idosa, que já não anda mais direito, não fizeram nada naquela plantação. Mas os índios diziam, nós iríamos dizer, eu com meu vizinho, eu com meu compadre, eu com não sei quem, eu com minha família. Não, eles dizem nós, nós todos fizemos isso. Então, são coisas que a gente tem que aprender, e aprender não dizer que os índios não têm cultura, não têm tradição, pelo amor de Deus. E acho que o Brasil como um todo, tem que aprender que os índios não são aqueles que a gente apresenta no 7 de setembro como folclore. São povos que têm cultura e que têm história. E a igreja tem que aprender isso do mesmo jeito. E não chegar aí e dizer, olha, agora vai começar tudo de novo. E eu vou ensinar o beabá para vocês. Deus estava aí na aldeia muito antes que nós chegamos. Pode crer. E o Papa João Paulo II, eu não cito muitas vezes, mas em todo caso, dessa vez eu cito, tá? O João Paulo II, ele foi para a Índia, país, grande país, né? E então ele no estádio Indira Gandhi, ele grita, Deus está presente nas culturas da Índia. Oba, eu pensei, se ele está presente na cultura da Índia, certamente também está presente na cultura dos nossos índios, embora que a gente chame hoje mais indígenas. Mas isso mesmo. Nós não descobrimos ainda profundamente, ou são apenas teses de livros e de dissertações e tudo bem. Nós, como igreja, não descobrimos ainda o valor da contribuição indígena para o povo do Brasil, para o povo brasileiro e para a igreja no Brasil. E assim também os povos indígenas podem dar uma contribuição para a igreja no mundo católica, Cat-Olon, pelo mundo inteiro. Porque católico não quer dizer apenas geograficamente, mas também culturalmente presente. Agora eu vou parar, porque senão o negócio vai longe. É contigo agora, Joaquim. Vai lá, Márcia. O que você acha daqueles questionamentos anteriores? Depois eu leio os demais aqui. Então, primeiramente, agradecer ao Márcio, né, o meu xará, tem um nome bonito, né, esse menino? Sem dúvida. Pelo debate, né? Sim, Márcio, você sabe que o nosso nome quer dizer briguento, né? Somos briguentos. Então, agradecer ao Márcio, a Gabriela e ao Ricardo, né, pelas contribuições, as provocações. A Shirley nos pergunta, né, como avançar com a campanha Amazoniza-te em outras regiões, né? Uma questão, assim, central, é isso que o Joaquim nos provocava no finalzinho, né? Como amazonizar pode alcançar outras regiões, né? E eu diria, Shirley, que uma questão central, né, também como da educação, essa coisa da palavra-chave para nós didaticamente é uma pista, né? É a generosidade, né? Se uma palavra pudesse, assim, resumir quem está fora da Amazônia,
eu diria a generosidade, né? Aprender essa generosidade da partilha, né? A partilha não apenas das coisas materiais, mas, de modo especial, a partilha dos conhecimentos, dos saberes, das culturas, né? Das práticas interculturais. São momentos, assim, importantíssimos dessas lições do amazonizar, né? Andando na casa aí dos povos indígenas, dos ribeirinhos, né, convivendo com eles, são muitas as experiências assim que nos transformam profundamente, né, nos mudam totalmente assim a perspectiva. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, em Manaus, uma pessoa do Ministério Público nos chamou para conversar sobre uma situação de um índio que um tucano que chegou em Manaus, aí veio a tratamento de tuberculose de algum familiar, e ele ia passando, tinha umas banquinhas, né, com frutas penduradas, assim, para vender, né, ali nos saquinhos, laranja e tal. Ele pegou, né, 2, 3 desses pacotinhos e continuou o caminho. E aí foram atrás, pegaram, né, aquela história do grita ladrão, houve uma tentativa de lixamento, uma coisa assim, terrível, né? E esse rapaz foi para a prisão. Assim, foi super rápido essa coisa, né? Baixou, o pessoal fala, é índio, baixa logo. Baixou para a cadeia. E depois de uns 2 anos que ele teve direito a julgamento, né? Imagina, né? Para qualquer cidadão, você tem primeiro o direito de responder em liberdade. Segundo, foi um furto, não era, né? E terceiro, o entendimento disso, né? Como é que, no entendimento dele, aquilo não era um roubo, ele não tinha roubado ninguém, né? E você só entende isso quando você vai na casa deles. Quando você entra na casa deles, no território, né? Primeiro muda a ideia de casa. A casa não é apenas, né, o nosso 24, 20 por 20, 24 por 24. A casa é toda a floresta, né? O rio. Vamos lá no rio da minha casa. Então, o igarapé faz parte da casa. A montanha faz parte da casa. Então, a ideia, o conceito de casa é outro, é um conceito amplo. Depois, o conceito daquilo que a natureza dá. Então, por exemplo, era muito comum você andar nas comunidades ribeirinhas e indígenas e você encontrar o cacho de banana amadurecendo do lado de fora da casa. Então, não tem essa ideia da despensa, né, que nós temos de guardar tudo na despensa, esconder, né? Não. A banana está amadurecendo, ela vai ficar lá fora, pendurada lá fora. Todo mundo que passa e tem fome, pega a banana, come e vai embora. Não tem que pedir para ninguém, não tem que avisar para ninguém. A banana é coletiva. Eu vi isso com castanha, eu vi isso com laranja, eu vi isso com jatobá, tudo quanto são frutos, né, coletados, são o entendimento deles, né? Se a natureza nos dá, nós temos que dividir. Então, essa ideia da generosidade, né? A partilha que envolve tudo isso. E aí, voltando ao caso de Manaus, eu conversei tudo isso com o promotor, né? E ele disse, Márcia, o Estado terá que prestar contas, né, desses 2 anos de cárcere, né, de um pai de família, ele tinha 4 ou 5 filhos, 5 filhos, né, estava ali cuidando da mãe dele, que depois ficou sozinho no hospital porque ele foi preso, né, por uma questão cultural, né, quer dizer, ele não estava roubando, ele estava compartilhando da comida, né. Então, vocês imaginam o que é esse índio, esse pai de família, sendo expulso do seu território, né, por N situações, agora com as queimadas também, né, com o desmatamento, com a chegada dos garimpos. A gente está aqui, eu estou em Boa Vista, Roraima, né, a gente tem a cidadezinha aqui de Mucajaí, próxima aqui, e Caracaraí, que estão lotadas de indígenas fugindo do garimpo, porque não dá mais para comer o pescado, né, começa a aparecer uma série de doenças na pele, causadas pelo mercúrio, que eles não sabem lidar com essas doenças, e aí eles acham que aquela doença já é uma questão que eles não conseguiram lidar porque eles estão distantes do sagrado, né, a relação com o sagrado, e aí eles vêm para a cidade, e assim, passam horrores, porque eles não dominam os códigos da cidade, né, e assim, um dos principais códigos é justamente esse: na cidade, se eu quero comer, eu tenho que trabalhar e eu tenho que comprar, eu não posso
simplesmente compartilhar, né, da comida. Então, essa questão é muito, muito séria, né, muito grave. Então, respondendo, Shirley, uma das primeiras questões é a generosidade, né? Como pensar esse Amazoniza-te fora da região amazônica? Por outro lado, o Amazoniza-te também é esse grande desafio a repensarmos a nossa relação com a natureza. Repensar, e aí não é só com a Amazônia, é com toda a natureza. Né? Repensarmos a nossa relação com os rios e igarapés, com os lagos, né, com tudo. Né? A nossa produção de lixo, a quantidade de lixo que nós produzimos, né? Então, é repensar o nosso lugar na sociedade. E a campanha, ela pensa um pouco isso, né? É despertar o mundo para a importância da Amazônia para o planeta, e não só a Amazônia como território, mas também como valores, como cultura, como, né, modelo de sociedade, e também repensar as nossas relações com a natureza, repensar as nossas relações com uma teologia da criação. Então, aproveitando o gancho que vocês, né, estão nessa linha de uma educação cristã, uma das dimensões centrais no Amazoniza-te é recolocar o lugar de fala a partir de uma teologia da criação, né? Uma criação que nos é dada numa generosidade tremenda, né? Numa relação de interligação, de interdependência. Aqui na região o pessoal fala muito assim, né? Eu cuido da terra porque a terra cuida de mim. Quer dizer, isso tem muito de teologia, né? Eu vim da terra e a terra tornarei, né? Quer dizer, como é que eu cuido dessa terra que me dá vida? E como é que eu devolvo a vida para ela, né? Então, eu cuido dela e ela cuida de mim. Eu cuido da água e a água cuida de mim. Né? Então, é uma relação de interdependência, de reciprocidade muito profunda. Então, aí, Shirley, eu acho que duas palavras-chave, né? A generosidade e a reciprocidade. Eu acho que são dois grandes elementos que a gente pode praticar em qualquer região, em qualquer lugar onde nós estivermos, né? O Ricardo nos pergunta, nos provoca como é que a gente lida com isso, né, num Estado, num governo que não quer participar desse debate, né, que tem feito ataques tremendos à Amazônia, né. Se nós fosse, aqui na região, se nós fôssemos esperar dos governos respostas às questões ambientais, eu acho que a situação estaria muito mais grave. Né? O que eu tenho visto muito, inclusive alguém ali disse que é de Rondônia, né? O Ricardo mesmo, né, disse que é de Rondônia. O que eu tenho visto muito é a sociedade, grupos inteiros se mobilizando nessa defesa da Amazônia, arriscando a própria vida. Eu acho que a gente tem, né, a história do Chico Mendes, a história do irmão Vicente Canhas, a irmã Creuza, a irmã Dorothy, né? Tantas lideranças populares, a Nilcinha ali em Porto Velho, se o Ricardo é de lá deve lembrar da Nilcinha, né? Do movimento de barragens, né? Atingidos por barragens, o casal aqui do Pará e assim por diante, né? Todos os dias, né? Pessoas perdem a vida na defesa desse território, né? Mas todos os dias tem vitórias também, né? Tem barreiras sendo rompidas, tem gente aprendendo novas práticas, e é bonito de ver, por exemplo, eu acompanho muito o pessoal nos assentamentos, né, em toda a Amazônia. E é interessante porque os assentamentos da década de 80, 90, o pessoal, na cabeça deles era desmatar e plantar, né? Desmatar e plantar. Quanta gente morreu desmatando, né? Rondônia, por exemplo, Ricardo, quantos camponeses morreram, né? Tem uma expressão forte lá no estado de Rondônia, né? Embaixo do pau. Quer dizer, morreu no desmatamento, né? Sem técnica, sem recursos, sem nada. Quanta gente foi comida de onça, de catitu, né? Os catitus comiam as pessoas vivas ali nesse enfrentamento, né? Nessa briga com a natureza. E hoje, mesmo nos assentamentos, as pessoas vêm fazendo essa reflexão, né? Como produzir sem agredir? Como produzir numa relação de inter-relação, né? Sem essa destruição. E é bonito ver que o mel vai ganhando um outro sabor, uma outra qualidade, o açúcar mascavo, né? O chocolate que as mulheres fazem, né, nessas comunidades é uma coisa impressionante de
né, de gostosa, de boa, né? Quer dizer, aí você vai despertando para algumas questões, por exemplo, rompendo com a relação capitalista que nos foi colocada de cima para baixo com o envenenamento, o veneno, o agrotóxico, né? Rondônia tem grupos políticos inteiros, né, que são aí muito comprometidos com essa produção do veneno, né, que torna a terra dependente do calcário. Eu estou falando de grupos que o Ricardo deve conhecer muito ali, né, nem precisa dizer, mas que tornam a terra nessa dependência do calcário, que chega um tempo que não produz mais, né, 7, 8 anos já não dá mais. Então não adianta você tacar arroz, tacar milho, tacar feijão, numa região que não tem a vocação para produzir igual outras regiões do Brasil. O que a gente precisa entender é isso, né? A Amazônia vai produzir açaí a vida inteira, vai produzir jatobá a vida inteira, vai produzir abacaba a vida inteira, pupunha, mas não vai produzir feijão a vida inteira, não vai produzir milho a vida inteira. Capim não produz chuva, né? E a gente tem na Amazônia as maiores áreas, os maiores territórios de fundo de pasto, que o pessoal chama, né? Que lá em Rondônia o pessoal chama quiçaça. O que é a quiçaça? A terra que não dá mais nada, né? Não produz mais nada. Quer dizer, como é que você vai reflorestar um bioma que você destruiu totalmente? Então, todos os dias, grupos se levantam para dizer, ao invés de reflorestar, nós vamos impedir o desmatamento. Ao invés de descontaminar, nós vamos impedir a chegada do garimpo, vamos impedir a chegada do veneno, né, do agrotóxico, assim por diante. Então, esse protagonismo das pessoas daqui, eu acho impressionante, assim, e o movimento que isso tem provocado em toda a Amazônia. Eu acho que aí tem uma chave de leitura importantíssima, né? O povo não espera dos governos, não espera porque não vem coisas boas lá de cima, né? Muito dificilmente se vem coisas boas lá de cima. E eu estou falando isso já de uns 10, 15 anos para cá. Você pensou a Amazônia apenas nessa perspectiva do Sudeste, né, de intervir com projetos desenvolvimentistas. Não se pensou a Amazônia pela Amazônia, né? E agora, quer dizer, essa assembleia que nós fizemos agora no mês de julho, nós reunimos mais de 3.000 pessoas, pensando a Amazônia, né, a partir da Amazônia. Primeiro ouvindo o que os povos tinham para dizer, para depois, né, sugerirem, interagirem com a Amazônia. Então, pensar a Amazônia a partir da Amazônia é outra lógica, né, outra perspectiva. E aí, nesse sentido que eu destaco esse protagonismo, né, de homens e mulheres, de grupos inteiros, a juventude tomando frente, fazendo essa reflexão, né, e vão mudando os rumos por aí. Eu acho que é um pouco nessa perspectiva. Se eu pudesse reduzir em 2 palavras-chave, seria essa da generosidade, da reciprocidade, né, entender esses processos interativos, né, de novas consciências na região. Já que um abraço gostoso aí para a Arlete, que está aí com a gente, né, que coisa boa. Nossa colega da Repam, muito querida nossa ali também. Maravilha. Então, acho que era isso, Ricardo, Gabriela, Shirley, não sei se... Não, maravilha demais, eu acho que você traz isso, né, pensar a Amazônia partindo da Amazônia, né, porque muitas vezes a gente vai acabar partindo de outros tantos lugares, mas esquece que tem que partir da Amazônia, né, e também, é isso, diga lá, Dom Edwin. Também a visão a respeito, eu me esqueci logo na primeira minha fala, que tem a Amazônia virou agora recentemente, não tão recentemente, mas agora província energética. E a gente fala em energia limpa, que é uma pura mentira. Eu vivi isso agora. Ontem me contaram os pescadores que a Piracema não aconteceu, que não pode mais. Lá para baixo, pescar, esqueça. Simplesmente acabou. E os pescadores, pais de família, que moram à beira do rio, à beira agora do lago, de que vão viver. Então, exatamente a Amazônia colocada nessa perspectiva, eu penso sempre assim também, tem um sujeito do desenvolvimento, chamado desenvolvimento. Esse sujeito aqui foi Belo Monte. E para nós, o sujeito do desenvolvimento
não pode deixar de ser a família humana. O que fizeram aqui, fizeram Belo Monte, e por acaso tem povos indígenas aí por perto, tem famílias aí que vivem de longa data, vivem aí. O que a gente vai fazer? O projeto é sacrossanto, não se pode mexer. O projeto foi definido em Brasília. Tem que ser feito, custe o que custar. E se porventura existem lá seres humanos, tanto faz indígenas como não, temos que levá-los a uma solução. E eles foram transferidos e vêm aqui olhar como vivem, a grande maioria, nesses hooks, nesses bairros artificiais que foram criados, que são totalmente contra a cultura do nosso povo. Aí podia contar 1001 histórias. Mas só para ver isso, que o desrespeito dessa visão de desenvolvimento, de progresso, desrespeito diante do povo, diante dos seres humanos. Tanto faz indígenas, como quilombolas, como migrantes, como outros tipos de seres humanos. Então, eu também queria dizer para a Shirley, parece que ela falou sobre isso, ela está em Minas Gerais, quem fazer. Em Minas Gerais também tem povos indígenas, você mesmo sabe como estão sendo tratados, né? Então, é a mesma coisa. O atual do governo é uma desgraça para a Amazônia. Para os povos indígenas, desde a campanha, o homem que está lá em cima agora, ele já mostrou a visão dele dos povos indígenas. O que, no fundo, ele quer é humanizar os povos indígenas. Já pensou? Humanizar significa não são gente. Então, tem que humanizar. Então, ele, inclusive, já falou que muitos que ele conhece já são brasileiros comuns. Então, porque eles têm direito à sua terra. O índio tem que perder sua identidade. E a pior coisa que pode acontecer a um ser humano é ter que renunciar à própria identidade, ao próprio ser. E isso estão querendo fazer com os povos indígenas. E neste ponto a igreja também tem que se juntar. Muitos bispos não estão aí, né? Muitos padres também ainda não pensaram que essa nossa faz parte da nossa missão. Muitas vezes a gente fala, nós temos que evangelizar. Claro, mas o que é evangelizar? A própria CNBB, quando foi, meu Deus? 1995, elencou quatro elementos para evangelizar. É anunciar a boa nova. Que boa nova anuncia para os índios? Testemunhar os nossos mártires dos últimos tempos, deram testemunho de sua fé, morreram porque defenderam a justiça de Deus. Depois o terceiro ponto, pilar da evangelização, é o diálogo. Aí vem a nossa Márcia, com a interculturalidade. E, por fim, é o serviço. Tudo isso é evangelizar. Não é apenas falar, não é apenas ensinar catecismo. Evangelizar significa estar a serviço destes povos. Durante tantos séculos, a gente colaborou, inclusive, para desaparecerem. Está na hora de nós criarmos realmente juízo a partir do Evangelho.
Que forte, hein, Erwin, que forte e necessária reflexão, né, enquanto instituição, enquanto igreja, enquanto sociedade, enquanto instituição católica aqui, de um grupo educacional, de pensar esse serviço, né, a gente tem a palavra servir aqui no grupo, na UBEC, como a primeira palavra da missão institucional, estar a serviço da igreja e da sociedade, né? Então, de que forma que a gente também se coloca como servir, né? Na dimensão de servir ao próximo, servir num profundo testemunho e coerência com o segmento de Jesus, né? A mortos não se anuncia o evangelho. A mortos não podemos anunciar o evangelho. Então, temos que lutar, nos empenhar para que possam viver. E que Jesus falou isso. E tenham a vida e a tenham em plenitude. Mas agora eu já encerrei, já falei demais. Falou nada, maravilha demais, Dom Ever. É sempre muito bom te escutar, né? Eu vou ler o último comentário aqui que a Gabriela nos coloca e vou passar para que vocês possam, pelo avançar da nossa hora aí, que eu sei que a Márcia tem uma outra live que daqui a pouco a gente vai divulgar aqui. A Márcia é uma mulher de muitas agendas, assim como o Dom Erwin. A Gabriela nos traz assim, né? Me preocupa muito o que está acontecendo com o Cerrado, bioma incompreendido e já quase extinto. Ao ver o Cerrado, vemos o futuro que pode ser próximo da Amazônia se não houver mudanças de paradigma. 20% do bioma amazônico já foi desmatado nos últimos 50 anos, nos resta esperançar principalmente junto aos coletivos, né? Muito obrigado, aprendi muito hoje, né? Então, acho que essa preocupação do Cerrado, né? 25% do bioma do Pantanal foi queimado, está sendo queimado agora, já foi queimado e continua sendo queimado nesse contexto que a gente vive na atual conjuntura, né? Então, eu deixo aqui agora aberto para que vocês aí, Márcia e Dom Erwin, para quem quiser também comentar com alguma consideração, uma palavra no meio desse contexto todo desafiador, complexo, né, de pandêmico, né, e vocês trazem muitas outras pandemias que estão presentes na nossa sociedade, mas vocês também nos testemunham, nos provocam a um olhar de esperança, um olhar que a gente, acho que o olhar, a provocação amazoniza-te, né, amazonizar a humanidade é uma provocação de profunda esperança utópica, que a gente possa, num desejo de ser mais humano, de ser mais gente, né, de se preocupar mais com a vida das pessoas, né? Então, deixo aqui para que vocês possam deixar aí as considerações, um olhar de esperança, de provocação próprio de cada um de vocês. Então, Joaquim, e demais companheiros e companheiras que estão aí nos acompanhando, né? Eu acho que a palavra-chave dessa última rodada é a palavra esperança mesmo, né? A perspectiva da Amazônia como uma perspectiva de esperança. Esperança porque a Amazônia hoje representa um histórico de resistência sem precedentes na história da humanidade, né? Nós não temos uma floresta amazônica porque nós tivemos governos complacentes com a Amazônia. Não, nós temos uma floresta amazônica porque nós tivemos povos vivendo nesses territórios que a protegeram. Povos que historicamente estiveram aqui, povos que historicamente defenderam esse território e que continuam defendendo, mesmo sendo mortos, sendo expulsos, sendo enxotados todos os dias, continuam nessa defesa, né? Mas nós temos uma floresta porque nós temos povos protegendo essas florestas. Nós temos povos que se relacionam com a floresta como verdadeiros guardiões, né, de tudo que envolve a floresta, não apenas a parte material, não apenas as árvores, mas todo o legado, todo o patrimônio da natureza que envolve essa região. Nós temos uma floresta porque nós temos povos que muito antes do Adalberto Nobre, né, que descobriu os rios voadores, eles já sabiam, né, que a floresta produz chuva. Eles já sabiam, por exemplo, por que a samaúmeira, a samaúma, né, aquela árvore enorme, tem samaúmas aqui na floresta que tem 200, 300 anos, né? E para eles é sagrado. Ninguém destrói uma samaúma, porque a samaúma é sagrada, né? Como é sagrada a castanheira, que produz castanha, ou seja, produz alimentos 50, 80, 100 anos, né? Qual a outra plantação que produz 100 anos de alimentos, né, generosamente, né? Então, são árvores que não se derrubam de forma alguma, né? E essa relação de proteção
é porque ela é recíproca, né? Eu protejo a floresta porque a floresta me devolve vida, né? Me devolve, troca, né? Me traz outras trocas. Então, essa relação de proteção, ela nos dá grande esperança, né? De aprendermos a proteger com eles também e de espalhar essa relação de proteção com outras regiões, com outros lugares. E aí, como bem coloca as colegas aí, né? De fato, hoje há um plano de morte, né, para os biomas, há um plano de morte. Há um tempo atrás, nós aprendemos a conviver com o cerrado, né? A conviver com o semiárido. Depois aprendemos a conviver com o cerrado. E hoje nós estamos nesse processo tremendo de aprender com os povos indígenas a conviver com a Amazônia, sem destruí-la, né? Mas isso tem sido, assim, um embate tremendo. Há autores, né, assim, bastante pessimistas, que já identificaram regiões de savanização em regiões da Amazônia, né? Então, essa savanização, ela de fato, eu não entendo bem disso, seria bom se a Ima tivesse aqui, porque ela entende mais, né, desse campo ali específico da ecologia, mas aqui na região onde eu estou agora, em Roraima, nós temos praticamente 80% do território de savana, e aqui já foi floresta. Então, quer dizer, se você olha nessa perspectiva de que aqui, há 70 anos atrás, era floresta, e hoje é uma grande savana, então, realmente, você vai entendendo que nós temos um processo de savanização intenso na Amazônia como um todo. E aí, a palavra que fica é a esperança de cuidar daquilo que ainda temos. E que esse cuidado se espalhe também pelo Cerrado, também pelo Pantanal, para outras regiões que precisam do mesmo cuidado, que precisam da mesma proteção, né? E a gente acredita que muita gente tem se envolvido, né, de corpo e alma nessa relação de cuidado. E é isso que nos dá, então, essa grande esperança, né? A esperança de que nós ainda temos jeito, né? Nós ainda temos uma possibilidade, né? Nesses sonhos do Papa Francisco de convivência. Nós ainda temos, né, alguma chance. Então, essa é a perspectiva da esperança, né? O verbo esperançar, junto com o verbo amazonizar, né? Esperançar um mundo melhor, não só para nós, mas para todos e todas. Joaquim, queria agradecer muito, então, né, essa oportunidade de estar compartilhando com vocês, né? Meu xará Márcia, eu tinha visto outra Márcia por aí também, sumiu, né? Outra Márcia Maria, mas agradecer muito, né, de poder estar compartilhando com vocês, né, essas diversas perspectivas. E estamos aí, né, para seguir nesse debate com vocês. Muito obrigada mesmo. Bom trabalho para vocês. Boa continuidade aí da formação de vocês também. Bom, eu só queria falar em nome do episcopado, viu? Acho que a igreja tem que assumir mais a questão do meio ambiente. E isso vai precisar um empenho muito, muito forte da nossa parte. Há poucos dias eu ouvi um bispo, não quero falar mal de ninguém, mas eu fiquei assombrado. De mitra e báculo e cheio de pano, eu vi esse bispo dizer e repetir a bom e alto som, de alto e bom som, o que a igreja tem a ver com o meio ambiente. Não numa pergunta que ele queria responder e dizer que nós temos muito a ver, desde que rezamos, crendo em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não, ele achava que não é assunto nosso, dizendo que nós nos metemos em questões que não são da alçada da igreja. E esse pensamento ainda é muito espalhado. Então, nós temos que nos converter dentro da própria igreja para dizer, gente, e o Papa, que ele falou? Se eu falo esse tipo de coisa, eu até fiz um zap, se eu falo esse tipo de coisa, eu ando no rumo contrário do Papa. E o Papa escreveu Laudato Si, escreveu a querida Amazônia, e agora veio
veio com Fratelli Tutti, Sorelle Tutti, e também, de novo, renova, e fala, volta e meia, ele fala, e então, nós, em nome de Jesus Cristo, de seu Evangelho, e hoje, muito em nome do Papa Francisco, nós temos essa obrigação, essa missão de nos converter nesse sentido. Temos responsabilidade como igreja, como comunidades eclesiais de base, como movimentos que tem por aí. Temos responsabilidade, temos que ajudar a converter-nos a nós todos, para que a futura geração possa viver. Eu sempre fico pensando, quando vejo as crianças, o que será dessas crianças? Porque o que eu vi agora em fase de 60 anos aqui, se isso continua nos próximos 50, 60, é isso, Márcia. Vai ser tipo de savana, tipo de que não adianta mais nem replantar ou rearborizar. Quando a gente anda para esses lugares onde tem os garimpeiros, é veneno, gente. O que está acontecendo? Tá. Desculpem aí, de vez em quando fico quase furioso, mas é porque eu confesso a vocês que amo a Amazônia e amo não apenas a Amazônia como um bioma, quer dizer, como um bioma de que fazem parte tantas pessoas, indígenas ou não indígenas. E a nossa vida, acho que, pelo menos a minha, enquanto eu tiver fôlego, Deus me der, eu vou lutar para isso, para que esse povo possa viver. É uma coisa que, quando a gente lê no jornal, algumas coisas sobre os povos indígenas ou sobre a Amazônia, e outra coisa quando a gente convive há quase já mais de 50 anos com esses povos. Então, a luta vale a pena e a nossa vida é doada a esses povos. Obrigado também. E um grande abraço. Um beijo às mulheres e um abraço aos homens. Gratidão imensa, Dom Erwin, Márcia, uma alegria imensa receber vocês aqui hoje. Com certeza, a fala de vocês aqueceu, ecoou, reverberou nos nossos corações, nas nossas mentes, e é muito significativo porque a gente deixa essas transmissões gravadas, né? Isso depois vai para a rede e vai ecoar na vida de muita gente, né? Assim como a fala de vocês tem ecoado em muitos outros espaços. Então, agradeço demais a disponibilidade de vocês, a contribuição, o diálogo, enfim. Foi muito, muito, muito significativo, profundo, importante da gente poder conversar sobre esse tema que tem movido muito o nosso fazer no nosso cotidiano, né? De um modo especial de vocês dois, da gente que está aí envolvido em outras pautas, pensando esse cuidado com a casa comum. Agradeço as pessoas que estão aqui nos acompanhando, que estão participando também desta conversa, que a gente possa se encontrar outras vezes. No final do mês, dia 29, a gente vai ter um outro momento de diálogo, falando sobre cidadania, transformação e participação política, pensando esse momento também eleitoral que o Brasil vive, nesse contexto de pandemia. Eu vou mandar aqui no chat para vocês, nós estamos lançando também um podcast sobre com os diálogos de pastoralidade. Logo aqui já está a primeira versão, a gente vai divulgar isso nos próximos dias, e a gente vai lançar outros podcasts também ao longo deste ano ainda. Agradeço demais a possibilidade de conversar, de interagir com vocês, que a gente possa seguir se encontrando, se esperançando, amazonizando, né, e construindo um mundo cada vez mais possível, necessário e urgente, né, que a gente possa cada vez mais cuidar da nossa casa comum à luz de uma prática permeada por uma ecologia integral. Forte abraço, gratidão, Márcia, Dom Erwin, forte abraço para vocês, fiquem bem. E hoje à noite tem lá no Facebook da Repam um papo sinodal sobre conversão cultural e sonho cultural. A Márcia vai estar lá junto com outros 2 companheiros, tá bom? Forte abraço, gente. Gratidão, viu? Gratidão, gente. Abraço, irmão Valmer, que Márcia, está nos acompanhando amor também. meu.